50 anos depois. Capítulo 2. Um anjo e um filósofo, parte B. Célia, minha querida, disse ele por fim, descansando num largo divã à frente dos ídolos. Levei-te hoje aos templos de Júpiter e de Serapis, onde ofereci sacrifícios em favor da nossa felicidade. Mais que a nossa ventura, porém, cara filha, eu desejo a tua própria. Notei que acompanhavas os meus gestos e, todavia, não demonstravas devoção sincera e ardente. Acaso trouxeste da província alguma ideia nova, contrária às nossas crenças? Ouviu a palavra do venerando avô com a alma perdida em profundas cismas. Compreendeu de relance a situação e, afeita às rigorosas tradições da família, adivinhou que seu pai solicitara tal providência, no intuito de reformar-lhe os pensamentos, bem como as convicções mais íntimas. Querido avô, respondeu de olhos úmidos, nos quais transparecia sublimada inocência, eu sempre vos amei de toda a minha alma, e vós me ensinaste a dizer toda a verdade em quaisquer circunstâncias. Sim, exclamou Quinéio Lúcio, admirado, adivinhando as emoções da adorada criança. Estás no meu coração a todos os instantes. Fala, filhinha, com a maior franqueza. Eu não aprendi outro caminho que o da verdade, junto às nossas tradições e aos nossos deuses. De antemão, devo esclarecer-vos que foi certamente meu pai quem vos solicitou a reforma de meus atuais sentimentos religiosos. O venerável ancião fez um gesto de espanto em face daquela observação inesperada. Sim, continuou a jovem, talvez meu pai não me pudesse compreender inteiramente. Ele jamais poderia ouvir-me satisfatoriamente sem um protesto enérgico de sua alma. Entretanto, eu continuaria a amá-lo sempre, ainda que o seu coração não me entendesse. Então, filhinha, por que negaste a Elvídio as tuas mais íntimas confidências? Tentei fazer-lhas um dia, quando ainda nos encontrávamos na Judéia, mas compreendi imediatamente que meu pai julgaria mal as minhas palavras mais sinceras, percebendo, então, que a verdade, para ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual. Mas, filha, onde colocas agora os laços sagrados da família? No amor e no respeito com que sempre os cultivei. Entretanto, avôzinho, no campo das ideias, os elos do sangue nem sempre significam harmonia de opinião entre aqueles que o céu uniu no instituto familiar. Venerando e estimando a meu pai, no meu afeto filial e no respeito às tradições do seu nome, exposei ideias que ao seu espírito não é possível aderir, por enquanto. Mas que queres dizer traduzir por idade espiritual? Que a mocidade e a velhice, quais as vemos no mundo, não podem significar senão expressões de uma vida física que finda com a morte. Não há moços nem velhos, e sim almas jovens no raciocínio ou profundamente enriquecidas no campo das experiências humanas. Que queres dizer com isso? Perguntou o ancião altamente admirado. Tens tão vasta leitura dos autores gregos? Isso é de estranhar, quando teu pai só há pouco obteve um escravo culto, especialmente destinado a enriquecer a tua e a educação da tua irmã. Vovô, bem sabe da ânsia de aprender que sempre me impeliu.
desde pequenino. Embora jovem, sinto em meu espírito o peso de uma idade milenária. Em todos estes anos de ausência na província, gastei todo o tempo disponível em devorar a biblioteca que meu pai não podia levar consigo para suas atividades na Idumeia. Filhinha, exclamou o respeitável ancião sinceramente consternado, não terias agido à moda dos enfermos que, à força de buscarem virtude de todos os medicamentos ao alcance da mão, acabam, lamentavelmente, intoxicados? Não, querido avô, eu não me envenenei. E se tal coisa houver acontecido, há mais de 2 anos tenho no coração o melhor dos antídotos à influência corrosiva de todos os tóxicos deste mundo. Qual? Interrogou Quinéio Lúcio, sumamente surpreendido. Uma crença fervorosa e sincera. Colocaste teus pensamentos neste sentido sob a invocação dos nossos deuses? Não, querido avô. Pesa-me confessar-vos, mas sinto em vosso íntimo a mesma capacidade de compreensão que vibra em minha alma e devo ser sincera. Os deuses de nossas antigas tradições já me não satisfazem. Como assim, querida filha? A que entidade dos céus confias hoje a tua fé sublimada e fervorosa? Como se nos seus grandes olhos vibrasse estranha luz, Célia respondeu calmamente. Guardo agora a minha fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Declaras-te cristã? Perguntou o velho empalidecendo. Só me falta o batismo. Mas, filha, disse Quinéio Lúcio, emprestando à voz uma doce inflexão de carinho. O cristianismo está em contradição com todos os nossos princípios, pois elimina todas as noções religiosas e sociais, basilares da nossa concepção de Estado e de família. Além disso, não sabes que adotar esta doutrina é caminhar para o sacrifício e para a morte? Vovô, apesar dos vossos longos e criteriosos estudos, acredito que não chegaste a conhecer as tradições de Jesus e a claridade suave dos seus ensinamentos. Se tivesseis o conhecimento integral da sua doutrina, se ouvisseis diretamente aqueles que se saturaram da sua fé, tereis enriquecido ainda mais o tesouro de bondade e compreensão do vosso espírito. Mas não se compreende uma ideia tão pura a encaminhar seus adeptos para a condenação e para o martírio há quase um século. Entretanto, avôzinho, ainda não atentastes, talvez para as circunstâncias de partir do mundo essa condenação, ao passo que Jesus prometeu as alegrias do seu reino a todos os que sofressem na terra por amor ao seu nome. Desvairas, minha querida, não pode haver divindade maior que o nosso Júpiter, nem pode existir outro reino que ultrapasse o nosso império. Além disso, o profeta Nazareno, ao que sou informado, pregou uma fraternidade impossível e uma humildade que nós outros não poderemos compreender. Pousou sobre a neta os olhos plácidos, cheios de caridade misteriosa, sentindo, porém, uma comoção mais intensa ao encontrar os dela serenos, piedosos, transparentes de candura indefinível. Avôzinho, continuou a dizer com um olhar abstrato, como se o espírito voejasse em recordações queridas e longínquas. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio arrancar o mundo do erro e do pecado. Por que não lhe compreendermos os divinos ensinamentos
Se temos fome de amor em nossa alma? Aparentemente, sou uma jovem e vós um homem velho para o mundo. No entanto, sinto que nossos pensamentos são gêmeos na sede de conhecimento espiritual. Da terra inteira nos chegam clamores de revolta e gritos de batalha. Misturam-se o fel dos oprimidos e as lágrimas de todos os que padecem na humilhação e no cativeiro. Tendes conhecimento de todos esses tormentos insondáveis que campeiam em todo o mundo. Vossos livros falam das angústias indefiníveis do vosso espírito sensível e carinhoso. Esses brados de sofrimento chegam até aos vossos ouvidos a todos os momentos. Onde estão os nossos deuses de marfim que não nos salvam da decadência e da ruína? Onde Júpiter, que não vem ao cenário do mundo para restabelecer o equilíbrio da maravilhosa balança da justiça divina? Poderemos aceitar um Deus frio e impassível que se compraz em endossar todas as torpezas dos poderosos contra os mais pobres e os mais desgraçados? Será a providência do céu igual à de César, para cujo poder os mais dileto é aquele que lhe traz as mais ricas oferendas? Entretanto, Jesus de Nazaré trouxe ao mundo uma nova esperança. Aos orgulhosos advertiu que todas as vaidades da terra ficam abandonadas no pórtico das sombras do sepulcro. Aos poderosos deu as lições de renúncia aos bens transitórios do mundo, ensinando que as mais belas aquisições são as que constituem das virtudes morais imperecíveis valores do céu. Exemplificou em todos os seus atos de luz, indispensáveis à nossa edificação espiritual, para Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia infinita, em nome de quem nos trouxe a sua doutrina de amor com a palavra de vida e redenção. Além de tudo, Jesus é a única esperança dos seres desamparados e tristes da terra, porquanto, de acordo com as suas doces promessas, hão de receber as bem-aventuranças do céu todos os desventurados do mundo, entre as bênçãos da simplicidade e da paz, na piedade e na prática do bem. Quinéio Lúcio ouvia a neta em comovido silêncio, sentindo-se tocado de uma inquietação mesclada de encanto, qual a que devesse sentir um filósofo no mundo que ouvisse as mais ternas revelações da verdade pela boca de um anjo. A jovem, por sua vez, dando curso às sagradas inspirações que lhe rociavam a alma, continuou a falar, revolvendo o tesouro de suas lembranças mais gratas ao coração. Por muito tempo estivemos em Antipatris, em plena Samaria, junto à Galiléia. Ali, a tradição de Jesus ainda está viva em todos os espíritos. Conheci de perto a geração de quantos foram beneficiados pelas mãos misericordiosas. E fiquei conhecendo a história dos leprosos, limpos ao toque do seu amor, dos cegos em cujos olhos mortos fluiu uma vibração nova de vida, em virtude da sua palavra carinhosa e soberana, dos pobres, de todos os matizes que se enriqueceram da sua fé e da sua paz espiritual. Nas margens do lago, de suas pregações inesquecíveis, pareceu-me ver ainda o sinal luminoso dos seus passos, quando, alma em prece, rogava ao Mestre de Nazaré as suas bênçãos dulcificantes. Mas Jesus Nazareno não era um perigoso visionário? Perguntou Quinéio Lúcio, profundamente surpreendido.
Não prometi um outro reino, menosprezando as tradições do vosso império? Vovô, respondeu a donzela sem se perturbar, o Filho de Deus não desejou jamais fundar um reino belicoso e perecível, qual o possuem os povos da terra. Nem se cansou jamais de esclarecer que o seu reino ainda não é deste mundo. Antes, ensinou que a sua fundação se destina às almas que desejem viver longe do torvelinho das paixões terrestres. Revolucionária é a palavra que abençoa todos os aflitos e deserdados da sorte? Que manda perdoar o inimigo 70 vezes 7 vezes? Que ensina o culto a Deus com o coração, sem a pompa das vaidades humanas? Que recomenda a humildade com o penhor de todas as realizações para o céu? O Evangelho do Cristo, que tive ocasião de ler em fragmentos de pergaminho, nas mãos dos nossos escravos, é um cântico de sublimadas esperanças no caminho das lágrimas da terra, em marcha, porém, para as glórias sublimes do infinito. O respeitável ancião esboçou um sorriso complacente, exclamando bondoso: Filha, para nós, a humildade e o desprendimento são dois postulados desconhecidos. Nossas águias simbólicas jamais poderão descer dos seus postos de domínio e nem os nossos costumes são passíveis de se acomodarem ao perdão como norma de evolução ou de conquista. Tuas considerações, porém, interessam-me sobremaneira. Mas dize-me, onde auriste semelhantes conhecimentos? Como pudeste banhar o espírito nessa nova fé, a ponto de argumentarem fervorosamente em desfavor das nossas tradições mais antigas? Conta-me tudo com a mesma sinceridade que sempre conheci no teu caráter. Primeiramente, vim a conhecer os ensinamentos do Evangelho ouvindo curiosamente as conversas dos escravos de nossa casa. Após ouvir pronunciado essas palavras licenciosas, Célia pareceu meditar gravemente, como se experimentasse uma dificuldade indefinível para atender aos bons desejos do querido avô, naquelas circunstâncias. Em seguida, como se travasse consigo mesmo um diálogo silencioso entre a razão e o sentimento, ruborizou-se como receosa de expor toda a verdade. Quinéio Lúcio, todavia, identificou-lhe imediatamente a atitude mental, exclamando: Fala, filha, teu velho avô saberá entender o teu coração. Direi, respondeu ela ruborizada, dirigindo-lhe os olhos súplices, na sua timidez de menina e moça. Vovô, será pecado amar? Certo que não, respondeu o velhinho, adivinhando um mundo de revelações no inopinado da pergunta. E quando se ama um escravo? O venerável patrício sentiu constritiva emoção ao ouvir a penosa revelação da neta adorada. Respondeu, contudo, sem hesitar. Filhinha, estamos muito distantes da sociedade em que a filha de um patrício possa unir seu destino ao de algum dos seus servos. Todavia, acrescentou depois de ligeira pausa, chegaste a querer tanto a um homem sujeito a tão dolorosas circunstâncias? Mas, vendo que os olhos da jovem se umedeciam e adivinhando-lhe as comoções penosas e constrangedoras em face daquelas confidências, atraiu-a num beijo de encontro ao coração, murmurando-lhe ao ouvido em tom carinhoso: Não temas o julgamento do avôzinho, inteiramente devotado ao teu bem-estar. Revela-me tudo, sem omitir detalhe algum da verdade, por mais dolorosa que ela seja.
saberei compreender a tua alma acima de tudo. Ainda que as tuas aspirações amorosas e os teus sonhos áureos de menina hajam pousado no ser mais abjeto e desprezível. Não te amarei menos por isso, e, confiando em ti mesma, saberei respeitar a tua dor e a sua dedicação. Confortada com aquelas palavras que deixavam transparecer generosidade e sinceridade absolutas, Célia prosseguiu. Faz 2 anos que papai nos levou em uma de suas excursões encantadoras pelo lago extenso na região onde possuíamos a nossa casa. Além de mim, da mamãe e da Elvídia, ia conosco um jovem escravo adquirido na véspera, e o qual, em vista da sua perícia nos remos, auxiliava a tarefa de abrir caminho ao longo das águas. Ciro chamava-se esse escravo de 20 anos, que a vontade do céu deliberou fosse parar em nossa casa. Íamos todos alegres observando a linha do horizonte e o recorte das nuvens no claro espelho das águas marulhantes. De vez em quando, Ciro me dirigia o olhar lúcido e calmo, que me produzia uma emoção cada vez mais intensa e indefinível. Quem poderá explicar esse mistério santo da vida? Dentro desse divino segredo do coração, basta às vezes um gesto, uma palavra, um olhar, para que o espírito se algeme a outro para sempre. Fez uma pausa na exposição de suas reminiscências e, observando-lhe a emotividade a desbordar dos olhos úmidos, Quinéio Lúcio animou-a. Continua, filhinha, faço questão de ouvir e sentir tua história toda. Nosso passeio, prosseguiu ela com os olhos da alma mergulhados no painel de suas mais íntimas recordações. Corria sereno e sem tropeços, quando, em dado instante, se levantou uma onda larga, impelida pelo vento forte, um abalo mais violento, justamente no ponto onde me instalara, fez-me cair, absorta nos meus pensamentos, de borco no seio espesso das águas. Ainda ouvi os primeiros gritos de mamãe e da irmãzinha, supondo-me perdida para sempre. Mas, quando me debatia inutilmente para vencer o peso enorme que me oprimia o peito, sob a massa líquida, senti que 2 braços vigorosos me arrancavam do fundo lodoso do lago, trazendo-me à tona, mercê de um desesperado e imenso esforço. Era Ciro que me salvara da morte. Com o seu espírito de sacrifício e lealdade, conquistando com esse ato espontâneo a gratidão sem limites de meu pai e de todos nós, um reconhecimento carinhoso e sincero. No dia imediato, meu pai concedeu-lhe a liberdade, muito comovido pelos sucessos da véspera. No instante da sua emancipação, o jovem liberto beijou-me as mãos com os olhos úmidos, na sua gratidão profunda e sincera, conservando o meu pai em nossa casa como serviçal prestimoso e livre, quase um amigo, se outras fossem as condições do seu nascimento. Ciro, porém, não me conquistou somente gratidão e estima a toda a prova, como também o meu afeto, d'alma espontâneo e profundo. Em tardes serenas e claras, sobre as árvores do pomar, contou-me a sua história singular, cheia de episódios interessantes e comovedores. Em tenra idade, vendido a um rico senhor que o conduziu desde logo ao país dos Ganges, terra misteriosa e incompreensível para os romanos, ali teve ocasião de conhecer os princípios populares de consoladoras filosofias religiosas. Nessa região do Oriente, cheia de segredos confortadores,
ele aprendeu que a alma não tem apenas uma existência, mas vidas numerosas, mediante as quais adquire novas faculdades, purificando-se ao mesmo tempo dos erros passados em outros corpos, ou redimindo-se das aflições no doloroso resgate dos crimes ou desvios do passado. Todavia, após a aquisição desses conhecimentos, foi levado à Palestina, onde se saturou dos ensinos cristãos, tornando-se adepto fervoroso do Messias de Nazaré. Então, era de ver-se como a sua palavra se impregnava de inspiração divina e luminosa. Apaixonado pelas ideias generosas que trouxera do ambiente religioso da Índia, acerca dos formosos princípios da reencarnação, sabia interpretar com simplicidade e clareza de raciocínio para mim muitas passagens evangélicas, algo obscuras para o meu entendimento, qual aquela em que Jesus afirma que ninguém poderá atingir o reino do céu sem nascer de novo. Fosse ao crepúsculo languoroso da Palestina, fosse ao luar caricioso das suas noites estreladas, quando descansava das fadigas do trabalho diuturno, falava-me ele das ciências da vida e da morte, das coisas da terra e do céu, com os dons divinos da sua inteligência, mantendo o meu espírito suspenso entre as emoções da vida física e as gloriosas esperanças na vida espiritual. Enlevada pela doce carícia de suas expressões e gestos de ternura, afigurava-se-me ele a alma gêmea do meu destino, reservada por Deus a me estimar e compreender, desde as vidas mais remotas. Durante um ano, a vida nos correu em mar de rosas, porque nos amávamos intensamente. Em nossos idílios calmos, falávamos de Jesus e de suas glórias divinas. E quando eu lhe suscitava a possibilidade da nossa união à face deste mundo, Ciro ensinava-me que deveríamos esperar a felicidade no reino do Senhor, alegando que na terra não era ainda possível um matrimônio feliz entre um escravo miserável e uma jovem patrícia. Por vezes, entristecia-me com as suas palavras despidas de esperanças terrenas, mas as suas inspirações eram tão elevadas e tão puras que num relance sabia o seu coração levantar o meu para as jornadas da fé que levavam a tudo esperar, não da terra ou dos homens, mas do céu e do amor infinito de Deus. O valoroso ancião tudo ouvia sem um reproche, embora sua atitude mental se caracterizasse pela mais funda consternação. Observando que a neta fizera uma pausa na encantadora e triste narrativa, Quinéio Lúcio interrogou-a com benevolência. Qual a atitude desse rapaz para com teu pai? Ciro admirava-lhe a generosidade franca e espontânea, revelando no íntimo a mais santa gratidão pelo seu ato de fraternidade, quando o alforriou para sempre. A todo propósito, ensinava-me a respeitá-lo cada vez mais e a lhe realçar as qualidades mais elevadas. Falava-me constantemente de suas atitudes generosas com entusiasmo, admirando-lhe a dedicação ao trabalho e a singular energia. E Ovídio nunca soube do teu amor? Perguntou o avô admirado. Soube sim, respondeu Célia humildemente. Contar-vos-eis tudo, sem omitir um só detalhe.